Desde que começaram a pipocar nas redes sociais as primeiras mensagens falando do nome de John ligado ao Cruzeiro, o clima em Belo Horizonte parece ter mudado de cor. Não é só mais um boato solto ao vento, daqueles que surgem e somem em poucos dias. É um rumor que vem ganhando corpo, sendo repetido em grupos de torcedores, mesas de bar, programas esportivos alternativos e até nas arquibancadas virtuais, como se a torcida sentisse que existe algo diferente nessa história de um goleiro retornar ao Brasil para vestir a camisa mais pesada de Minas Gerais, a camisa azul do Cruzeiro Esporte Clube. Quando se fala em John voltando ao Brasil para jogar no Cruzeiro, a imaginação do torcedor celeste dispara. A gente começa a visualizar aquele goleiro alto, imponente, seguro debaixo das través, saindo do túnel do Mineirão, vestindo o manto estrelado, batendo no peito e apontando para a torcida. A imagem é tão forte que, mesmo sendo apenas especulação, já mexe com o emocional de quem vive o Cruzeiro intensamente, dia e noite, em vitória ou em crise, acreditando que sempre há espaço para uma grande virada de página. O que mais chama atenção nessa possível negociação é o contexto em que o Cruzeiro se encontra. O clube vem se reconstruindo, passo a passo, depois de anos difíceis, com trocas de comando, mudanças estruturais e uma torcida que nunca abandonou, mesmo nos dias mais sombrios. A ideia de trazer um goleiro com experiência internacional, acostumado a jogos pesados e pressão alta, encaixa perfeitamente num planejamento que mira não apenas resultados imediatos, mas também um projeto sólido de médio e longo prazo. Entre os torcedores, a conversa é sempre a mesma. O Cruzeiro precisa de referências em todas as posições, de líderes que cheguem para elevar o nível e, ao mesmo tempo, passem confiança. E é justamente aí que o nome de John ganha força. Muitos o veem como um jogador capaz de assumir o protagonismo no gol, de ser aquele cara que, quando o time estiver pressionado, aparece com defesas milagrosas, orienta a zaga, chama a responsabilidade e se torna um símbolo dessa nova fase celeste. Nas redes sociais, já surgem montagens com John usando o uniforme do Cruzeiro, segurando um escudo do clube ou ajoelhado no gramado do Mineirão em oração antes da partida. São produções feitas por torcedores, mas que mostram claramente o sentimento da nação azul. Existe uma vontade enorme de ver essa especulação virar realidade. É como se cada postagem fosse uma espécie de manifestação, um pedido coletivo para que a diretoria não deixe essa oportunidade escapar. A possível volta de John ao Brasil, especificamente para jogar no Cruzeiro, também é vista como um recado para o restante do país. Significa dizer que o Cruzeiro voltou a ter poder de sedução no mercado, que o projeto celeste é atrativo, que vestir a camisa azul ainda é algo grande, pesado, desejado. Jogador nenhum escolhe um clube sem olhar para o tamanho da torcida, para a história e para o que se vislumbra no horizonte. E, nesse cenário, o Cruzeiro continua sendo um gigante, mesmo depois de tudo o que passou. A torcida, acostumada a ver grandes goleiros defendendo o clube, naturalmente começa a fazer comparações e projeções. Fala-se de como John poderia se encaixar numa linha que já teve nomes importantes debaixo das través, de como ele poderia criar uma identificação forte, especialmente se chegasse em um momento de ascensão do time. O cruzeirense sabe reconhecer quem veste a camisa com entrega, e é exatamente isso que se espera de alguém que, em tese, estaria deixando o exterior para novamente se afirmar no futebol brasileiro. Esse rumor também abre espaço para uma discussão tática importante. Um goleiro como John, com boa leitura de jogo, reflexo apurado e capacidade de jogar com os pés, pode ser peça-chave em um time que busca construir a jogada desde trás. Imagina-se saídas de bola mais qualificadas, viradas de jogo com passes firmes, reposições rápidas para armar contra-ataques mortais. O Cruzeiro, que sempre teve vocação para o futebol ofensivo e inteligente, pode se beneficiar demais de um jogador com esse perfil. No ambiente interno, ainda que nada tenha sido oficialmente confirmado, é inevitável imaginar o impacto de um nome assim no elenco. A chegada de um goleiro com bagagem e ambição costuma mexer com todo mundo. Zagueiros se sentem mais seguros, laterais têm mais liberdade para apoiar, o time sobe a linha sabendo que tem alguém confiável lá atrás. É como colocar um novo alicerce no sistema defensivo, algo que gera reflexo em toda a estrutura tática da equipe. Do ponto de vista emocional, para a torcida do Cruzeiro, um possível anúncio de John seria quase como um abraço depois de tempos difíceis. O cruzeirense, que se acostumou a lidar com frustrações, notícias de bastidores conturbados e desafios financeiros, enxerga em rumores como esse uma espécie de respiro, uma chance de sonhar de novo com um time forte, competitivo e respeitado em qualquer estádio do Brasil. E esse desejo de voltar a ser protagonista é algo que move milhões de corações azuis espalhados pelo país. Os bastidores, como sempre, são envoltos em silêncio, reuniões discretas, telefonemas que ninguém de fora escuta, mensagens trocadas com cuidado. Fala-se em intermediários, em sondagens, em contatos iniciais para entender a situação do jogador e suas condições de saída. Nada disso costuma ir a público de imediato,
Mas na era da informação rápida, qualquer movimento é captado por alguém, e assim pequenos sinais se transformam em grandes rumores. É justamente nesse cenário de incerteza e expectativa que o torcedor do Cruzeiro se encontra. De um lado, há a empolgação, a vontade de acreditar que o retorno de John ao Brasil, com destino a Belo Horizonte, é mais do que conversa de bastidor. De outro, existe a cautela de quem já viu várias negociações esfriarem na reta final, ou se perderem em detalhes burocráticos. Essa mistura de esperança e prudência é a marca de quem ama um clube, mas aprendeu a não comemorar antes da hora. O que ninguém pode negar é que a possibilidade de contar com John reforça o discurso de que o Cruzeiro está olhando para cima. Não se trata mais de apenas sobreviver, mas de voltar a disputar títulos, de encarar de frente os maiores adversários, de recuperar o respeito que sempre teve. Trazer um goleiro com esse nível seria um passo importante nessa direção, um símbolo claro de que a reconstrução está entrando em uma fase mais ambiciosa. Muitos comentam também sobre o aspecto psicológico dessa possível chegada. Goleiros, mais do que qualquer outro jogador, carregam um peso enorme nos ombros. São eles que viram vilões em um erro ou heróis em uma grande defesa. Um goleiro preparado mentalmente, com vivência em diferentes cenários, tem a capacidade de contagiar o elenco não apenas com técnica, mas com postura, liderança e serenidade nos momentos decisivos. É isso que o torcedor imagina ao ver o nome de John ligado ao Cruzeiro. As arquibancadas do Mineirão, que tantas vezes empurraram o time em situações adversas, já são imaginadas como palco de grandes atuações desse possível novo camisa 1. O cruzeirense consegue ouvir, na própria cabeça, o grito de defesa ecoando no estádio, os aplausos depois de uma bola difícil no ângulo, o nome do goleiro sendo cantado em coro. Mesmo que tudo ainda esteja no campo da especulação, é impressionante como o imaginário da torcida é rápido para construir cenas e emoções. Outro ponto que alimenta o rumor é a percepção de que o projeto esportivo do Cruzeiro conversa com jogadores que têm fome de protagonismo. Para John, retornar ao Brasil por um clube que está claramente em processo de retomada pode ser uma chance de se firmar de vez como um dos grandes goleiros do país, sendo personagem central de uma história de reconstrução. E para o Cruzeiro, ter um atleta com essa motivação é algo que combina com o espírito de luta que a torcida tanto valoriza. Enquanto isso, os debates entre torcedores seguem intensos. Em grupos de mensagens, lives e comentários em postagens esportivas, discutem-se números, características, pontos fortes, possíveis pontos a melhorar, como se a negociação já estivesse fechada e a única questão fosse entender como melhor encaixar o goleiro no esquema do time. A paixão do cruzeirense não conhece meio-termo. Se aparece uma possibilidade, ele já pensa no melhor cenário, já imagina finais de campeonato e atuações memoráveis. É claro que, em um clube do tamanho do Cruzeiro, sempre surgem outros nomes, outras oportunidades, outros rumores que circulam em paralelo. Mas alguns boatos ganham uma força diferente, seja pela necessidade da posição, seja pela identificação do torcedor com o estilo do jogador envolvido. E é exatamente esse o caso ao se falar de John. Não é apenas mais um goleiro, é alguém que a torcida enxerga como potencial peça-chave, um atleta que parece combinar com o momento e com a ambição atual do clube. A ideia de ver John retornando ao Brasil e escolhendo o Cruzeiro também carrega um significado especial em relação à disputa com outros clubes. Em um cenário onde times de várias regiões buscam reforços, o fato de um jogador optar por Belo Horizonte, por vestir azul e branco, é sempre motivo de orgulho para o cruzeirense. É como se, por trás de qualquer negociação, existisse também uma vitória simbólica no campo da atratividade e do prestígio. No meio de tudo isso, a diretoria do Cruzeiro segue sob os holofotes. O torcedor acompanha cada movimento, cada declaração, cada sinal de que algo possa estar sendo costurado nos bastidores. A exigência é grande, mas vem acompanhada de um apoio incondicional quando o torcedor sente que há seriedade e planejamento. E, ao que tudo indica, a eventual contratação de um goleiro do porte de John seria vista como uma resposta forte a essa expectativa popular. Outra dimensão importante dessa especulação é a conexão com os objetivos esportivos do clube nas próximas temporadas. O Cruzeiro sonha em voltar a disputar títulos nacionais, brigar forte no Brasileirão e, claro, garantir presença constante em competições continentais. Para isso, ter uma defesa sólida é fundamental. Um goleiro em grande fase muitas vezes vale pontos, garante classificações e se torna peça indispensável em campanhas vitoriosas. É esse tipo de impacto que a torcida projeta ao imaginar John no gol celeste. A possível vinda de John também poderia reforçar o ambiente de competitividade interna. Mesmo que o Cruzeiro já conte com outros goleiros no elenco, a presença de um nome de peso aumenta o nível de disputa por posição, obriga todo mundo a elevar o padrão, afasta qualquer zona de conforto. Esse tipo de concorrência saudável é essencial em times que querem chegar ao topo, e a torcida sabe disso,
enxergando a especulação não como uma desvalorização de quem já está, mas como um passo natural para fortalecer o grupo. Para além do campo e da arquibancada, existe ainda o impacto de marketing. Um reforço de nome, com carreira no exterior, tende a movimentar redes sociais, vendas de camisas, engajamento de torcedores, interesse de patrocinadores. O Cruzeiro, que está num processo de reposicionamento também fora das quatro linhas, poderia se beneficiar bastante da repercussão de uma negociação desse porte. Cada anúncio bem feito, cada vídeo de apresentação, cada entrevista exclusiva ajuda a reconstruir a imagem do clube como protagonista. É inevitável também pensar na relação entre jogador e torcida. O cruzeirense é exigente, mas sabe acolher com muito carinho quem se entrega em campo. Se John de fato desembarcasse em Belo Horizonte e mostrasse logo de cara garra, seriedade e respeito pelo clube, não demoraria para ouvir seu nome ecoando pelo Mineirão. A torcida estrelada gosta de criar laços, de adotar jogadores como ídolos, especialmente quando eles aparecem em momentos de reconstrução e ajudam a virar capítulos difíceis da história. Em meio a tanta conversa, uma coisa fica clara: o rumor de que John retorna ao Brasil para jogar no Cruzeiro toca em algo muito profundo no coração do torcedor. Não é só sobre ter um bom goleiro, é sobre acreditar que o clube está se preparando para algo grande. É sobre sentir que, por trás de cada notícia, existe um projeto consistente, que olha para o presente sem perder de vista o futuro. E isso reacende uma chama que nunca se apagou, mas que sempre pode brilhar mais forte. Os comentários de torcedores mais antigos, aqueles que viram grandes times e grandes goleiros com a camisa celeste, também ganham espaço nesse debate. Muitos dizem que, se a diretoria conseguir transformar esse rumor em realidade, vai passar uma mensagem clara de que o Cruzeiro está resgatando sua tradição de formar elencos sólidos, com jogadores que combinam experiência, talento e personalidade. Para essa geração, ver um nome importante chegando é como reviver memórias de tempos gloriosos. Ao mesmo tempo, a geração mais nova, que cresceu em meio a dificuldades e aprendeu a amar o clube mesmo em momentos de queda, enxerga na possível contratação de John um símbolo de mudança de ciclo. É como se o Cruzeiro estivesse dizendo: vocês que ficaram com a gente nos dias ruins agora vão ver os dias bons voltarem. Essa conexão entre quem já viveu títulos e quem ainda sonha em ver novos troféus erguidos é fortalecida quando um reforço de impacto entra na pauta. Entre análises táticas, sonhos de arquibancada e expectativas de bastidor, a vida segue. O Cruzeiro continua treinando, jogando, se ajustando. Mas é impossível ignorar o barulho que um rumor desses faz. A cada nova informação que surge, a cada postagem misteriosa, a cada comentário de alguém bem informado, a torcida reage, debate, concorda, discorda, se empolga e, às vezes, até fica com o pé atrás. Faz parte do ritual de quem vive o futebol intensamente. O que torna esse tipo de especulação tão forte é justamente a combinação de necessidade esportiva com identificação emocional. O Cruzeiro precisa de peças importantes para consolidar sua retomada, e a torcida precisa de notícias que alimentem a esperança. Quando essas duas linhas se encontram em um nome específico, como o de John, o rumor deixa de ser apenas um boato e passa a ser quase um desejo coletivo, uma vontade que parece ganhar vida própria. Há também um lado humano nessa história. Fala-se de um goleiro que teria a oportunidade de voltar ao seu país, de jogar em um dos maiores clubes do Brasil, de morar em uma cidade apaixonada por futebol e de conviver diariamente com uma torcida que vibra, canta, apoia e cobra. Para qualquer atleta, isso é um cenário que pesa na decisão. E para o Cruzeiro, ter alguém disposto a abraçar esse contexto é fundamental para que a parceria dê certo.